Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de tabela verdade utilizando a operação com os conectivos lógicos. Vamos lá. Temos aqui uma lista de exercícios, 12 exercícios, onde eu vou ter que fazer a classificação em tautologia, contradição e contingência. Então, são proposições compostas, vamos ter que analisar item por item e verificar se ela vai ser tautologia, se vai ser contradição ou se vai ser contingência. Vamos lá. Então, para eu saber a classificação de cada uma delas, de cada uma proposição composta, eu preciso entender o conceito de tautologia, o que é a contradição e o que é a contingência. Então, antes, para a gente fazer a análise dessa proposição composta, vamos entender. Então, tautologia, como é feita essa classificação? Tautologia, diante de uma tabela verdade, a operação com os conectivos, ela é classificada sempre quando o resultado final da tabela verdade for toda verdadeira. Aqui eu tenho uma tabela verdade com duas proposições, tem um valor de P e o valor de Q, ela tem 4 linhas, e o final dessas linhas, quando eu realizar as operações com os conectivos, com aqueles exercícios, com aqueles 12 exercícios, eu vou poder classificar ela em tautologia, se o resultado dela for todo verdadeiro. Já para contradição, o resultado final vai ser tudo falso. Quando fizer as operações com os conectivos, vou analisar as linhas finais, o valor final, a coluna final. E a coluna final, se der tudo falso, vai ser classificada como sendo contradição. Já para contingência, a gente vai encontrar o resultado que nem é tudo verdadeiro e também não é tudo falso. Ou seja, se eu tiver pelo menos uma falso no conjunto final das minhas linhas, da minha coluna final da minha proposição, o resultado é contingência. Esse daqui é um exemplo, pode vir dessa forma também, duas falsas, duas verdadeiras. Pode vir 3 falsas e uma verdadeira. Então, quando eu tenho lá o resultado final, tudo verdadeiro, tautologia, classificado como sendo tautologia. Resultado final, tudo falso, vou ter lá contradição. Se nem tem tudo falso, nem tem tudo verdadeiro, a classificação dada à proposição composta é a minha contingência. Vamos lá. Então, para eu fazer análise daqueles exercícios, eu preciso entender as operações com os conectivos lógicos. Tenho que dominar todas as operações com os conectivos. Como é que fica a análise da minha tabela verdade? Olha só, com o conectivo E, quando eu tenho lá duas proposições, o valor de P e o valor de Q, para ela ser verdadeira, eu preciso que o valor de P e de Q sejam verdadeiros. Ou seja, a operação com a minha conjunção, com o meu I, ela será verdade quando as duas partes for verdadeira. O conectivo E é aquele conectivo exigente, que só admite verdade quando as duas partes for verdadeira. E será falso quando? Com o conectivo E. Será falso quando eu tenho lá pelo menos uma falsa. Dentro do conjunto, na minha linha da minha tabela verdade, se eu tenho lá pelo menos uma falsa, o resultado da operação com o conectivo E será falso. Já para o conectivo OU, que é a minha disjunção, ela será verdadeira quando? Será verdadeira quando eu tenho lá pelo menos uma verdade. É aquela ideia do abobalhado. Quando eu tenho o valor de P verdade ou o valor do Q verdade, qualquer uma das duas verdade ou as duas sendo verdade, o resultado será verdadeiro. No conectivo OU, que é a minha disjunção, só será falso, só será falso quando as duas proposições, a primeira parte for falsa e a segunda parte for falsa. Então, vai ter resultado como sendo falsa. Já na minha disjunção exclusiva, que é a ideia do meu ou, quando eu tenho lá valores diferentes, o resultado vai dar verdadeiro. Quando eu tenho lá os valores de P e de Q tendo valores iguais, o resultado vai ser falso. Se eu tenho lá valores iguais, né? Verdade, verdade, falso. Se eu tenho lá falso, falso, vai dar falso. Ou seja, quando tem valores diferentes, é que vai dar verdadeiro. Quando eu tenho lá os valores iguais, é que vai dar falso. Já para condicional, que é a setinha, que é o se, então, representando aqui entre P e Q, ela será verdadeira toda vez que eu tiver a primeira parte verdadeira e a segunda parte verdadeira. Quando eu tenho o valor de P verdade e a segunda proposição, a segunda parte sendo verdadeira, vai dar resultado verdadeiro. Será verdadeiro também quando eu começo com a minha proposição sendo falso.
Toda vez que a primeira parte for falso, o resultado já vai ser verdadeiro, independentemente do valor de Q. Se começou com falso, o resultado vai ser verdadeiro. E o bom aqui da minha condicional só tem um único valor para ser falso. Na condicional será falso quando? Quando eu tenho a primeira parte verdadeiro e quando eu tenho a segunda parte é falso. Primeira parte verdadeiro e segunda parte falso. É aquela nossa ideia que a gente tem repassado, é que eu tenho vou fazer faxina. Primeira parte verdadeiro, segunda parte falso, vai dar resultado falso. A condicional só será falso na ideia de vou fazer faxina, a gente vai aplicar isso dentro das questões. Já o bicondicional, que é o se somente se, quando eu tenho duas proposições e eu quero saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa, vou observar. Se ela tem valores iguais, ó, o valor de P é igual ao valor de Q, esse resultado vai ser verdadeiro. Já para o resultado diferente, né, quando eu tenho lá o valor de P e de Q diferente, a gente vai ter resultado como sendo falso. Preciso dominar esses conceitos, né, essas operações lógica de todos os 5 conectivos para eu fazer a classificação correta em tautologia, contradição ou contingência. Então vamos lá fazer exercício. Exercício de número 1, tem lá naquela lista, né, de 12 exercícios. Então antes de você olhar a resolução, peço que pause o vídeo, tenta fazer uma por uma, ficou em dúvida, para, pausa, volta, vê como é que faz e depois continua. Então primeiro passo que eu tenho que fazer quando eu pegar uma proposição para classificar ela, ou em tautologia, contradição ou contingência, é saber o número de linha da tabela verdade. Tenho que verificar, dentro das minhas proposições, quantas linhas vai ter essa minha tabela verdade. Então, quem vai me dizer quantas linhas tem a tabela verdade é a quantidade de proposições diferentes que eu vou ter nessa minha proposição composta. Eu tenho aqui o valor de P, tem um valor de não Q, tem um valor de P e um valor de Q. Para eu saber a quantidade de linhas da minha tabela verdade, eu conto quantas proposições simples diferentes tem nessa minha proposição composta. Observa que eu tenho aqui duas proposições simples, o valor de P e o valor de Q. O valor de não Q é a mesma proposição desse Q, só que tem valor lógico trocado. Então, toda vez quando eu quero analisar quantas linhas tem a minha tabela verdade, minha missão é só olhar quantas letras diferentes tem. Observe que diferente só tem lá o valor de P e o valor de Q. Então, quantas linhas tem? Para eu calcular a quantidade de linha da tabela verdade, a gente sabe que é só pegar o valor de 2 e elevar a n. E esse n é a quantidade de proposições simples que eu vou encontrar. Eu tenho duas, né? Tenho aqui o valor de P e o valor de Q. 2 elevado ao quadrado, 4 linhas. Como é que eu monto uma tabela verdade com 4 linhas? Tá aqui. Essa é a estrutura que eu tenho que levar para a minha prova. Toda vez eu vou montar uma tabela e dentro dessa minha tabela vou traçar 4 linhas dentro dela. São 4 valores que eu vou ter que fazer a operação. Então, para minha coluna P, sempre eu vou ter 2 verdade e 2 falso, sempre nessa estrutura. Verdade, verdade, falso, falso. E para minha coluna Q, eu vou ter verdade, falso, sempre alternando. Essa é a estrutura para qualquer tabela verdade com 4 linhas. Tenho que levar ela para minha prova. Agora vamos operar. O que é que eu faço quando eu pego uma questãozinha de classificação de proposição composta? Eu vou observar se essa minha proposição tem ou não alguma proposição com negação. Observe que eu tenho aqui a negação de que. Então eu crio uma coluna ao lado dessa minha coluna de que para achar os valores de não que. Quem é a minha proposição não que? É o valor de que só com os valores lógicos trocados. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso, aquilo que é falso passa a ser verdadeiro, aquilo que é verdadeiro passa a ser falso e aquilo que é falso passa a ser verdadeiro. Só fiz colocar aqui os valores lógicos da minha proposição não que, porque eu vou precisar dela. Vou fazer a operação, o valor de P bicondicional com não que. Ou seja, eu vou pegar essa minha coluna e fazer a operação com essa minha coluna, trazendo para cá. Como é que vai ficar? Operando o valor de P bicondicional não que. Observa lá, que só será verdade quando as duas proposições for verdadeira, quando elas for igual. Aqui eu tenho verdade, verdade, por isso deu verdade. Falso com falso deu verdade. Só será verdade quando as duas partes for
igual P com não Q. Verdade, verdade, verdade. Falso com falso, deu verdade. Quando eu tenho valores trocados, valores diferentes, operando aqui P com não Q, ó, verdade com falso, deu falso. Verdade com falso, deu falso. Toda vez que tiver valores lógicos diferentes, falso. Na operação com a minha bicondicional. Valores iguais, verdadeiro. Pronto, encontrei aqui o valor do parênteses. Ó. Toda vez que eu quero fazer operações com os conectivos, eu vou observando se tem parênteses indicando, como lá dentro da matemática. Aqui está indicando para eu iniciar a operação P bicondicional não Q. Encontrei aqui o resultado. Agora o que é que eu tenho que fazer? Deixo esse conectivo E aqui, vou deixar para fazer a operação esse parente, o valor dele, o resultado dessa minha proposição composta, juntamente com esse outro parênteses. Então agora o que é que eu tenho que fazer? Calcular a coluna de P e Q. Trazendo para cá, como é que fica? Tenho aqui o valor de P e Q. Observa que eu quero operar essas duas colunas, ó. Essas duas colunas, o valor da proposição P e da proposição Q. Vou fazer a operação agora, juntando com o conectivo E. E o conectivo E, como a gente viu, só será verdade quando as duas for verdade, ó. É o exigente. Verdade com verdade deu verdade. Quando eu tenho pelo menos uma falsa, nessas três linhas, eu tenho falso. Por isso que o resultado deu falso. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Unir os dois parênteses, ó. Operar esse valor dessa minha coluna com esse valor com essa minha coluna com o conectivo E, trazendo para cá. Fiz aqui, ó, o resultado dessa minha coluna operando o conectivo E com esse parênteses. Agora, é o conectivo E. Conectivo E. Analisa a primeira parte, analisa a segunda parte. Observe que eu tenho falso aqui, tenho falso aqui, tenho falso aqui, tenho falso nas duas. Então, para a meu E, minha conjunção ser verdade, eu tenho que ter as duas partes verdadeiras. Como deu resultado tudo falso, tenho que analisar agora para fazer a minha classificação. Resultado tudo falso. Essa minha proposição, esse item 1 é classificado como sendo o quê? É classificado como sendo uma contradição. Toda vez que o resultado final der tudo falso, resultado contradição. Questãozinha de número 2. Novamente, primeiro passo quando eu quero classificar essa minha proposição composta. Verificar quantas proposições diferentes eu tenho. Observe que eu tenho o valor de P e o valor de Q. Aqui a negação de Q é a mesma proposição de Q. Tenho duas proposições. Quantas linhas eu vou ter? Mesma coisa. 2 elevado a n, sempre lembrando que n é a quantidade de proposições simples diferentes que eu vou ter. Nesse caso aqui eu tenho duas proposições simples, por isso que eu tenho 2 elevado ao quadrado, 4 linhas. Tabela verdade com 4 linhas. Valor de P, 2 verdadeiras, 2 falsas. Valor de Q, verdade, falso, verdade, falso. O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa é observar se tem negação, que eu vou precisar da negação da coluna de não Q. Por isso que eu tenho que criar aqui uma coluna com esse valor dessa proposição. De Q só com os valores trocados. Ó. A negação de não Q. Trazendo para cá. Negação de Q. Eu troco todos os valores lógicos de Q. O que era V passa a ser F. O que é F passa a ser verdadeiro. O que é verdadeiro passa a ser F. O que é F passa a ser verdadeiro. Trouxe para cá a coluna de não Q. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro que está dentro de parênteses. Ó. Vou fazer a operação com o E. Coluna Q, coluna não Q. Coluna Q, coluna não Q. Operando com E. Está aqui, ó, operando com E. Observe que o E só será verdade quando as duas partes for verdade. Aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso. Por isso que o resultado deu tudo falso. Encontrei o resultado do parênteses. Agora eu quero pegar da coluna P com esse resultado desse parênteses. Fazendo a operação aqui, ó, com o condicional. Trazendo aqui o condicional, operando o valor de P até esse parênteses. Vou verificar a estrutura do condicional, foi o que a gente viu. Ela será falsa quando? Quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa. Primeira verdadeira e a segunda falsa. É aquela ideia que a gente vem sempre fazendo. Vou fazer faxina. Vou fazer faxina. E toda vez que começar com F, ó, dentro do conceito da minha condicional, dentro da operação da condicional, quando começar com falso, o resultado será verdadeiro. Então, esse valor aqui
desse meu colchetezinho, o resultado deu duas falsas e duas verdadeiras. É o resultado final? Ainda não. O que é que está faltando? Está faltando justamente fazer a operação agora da coluna P conectivo ou com essa minha meu colchetezinho, esse resultado dessa minha coluna. Trazendo para cá agora, trazendo para cá, tenho que operar P, observe que as duas linhas de P com um conectivo lógico ou, toda vez que eu tiver o ou, pelo menos uma verdade, resultado é verdade, independentemente se vai ser falso ou verdadeiro. Quando eu tenho lá pelo menos uma verdade dentro do conectivo ou, esse resultado vai ser verdade. Aqui eu também tenho duas verdades, independente, lógico, independente da tabela aqui do valor de P, o resultado sendo falso, operando com o ou e a segunda parte sendo verdadeiro, vai dar resultado verdadeiro. Agora sim, cheguei ao resultado final. Qual vai ser o resultado? Tudo verdadeiro. É classificado como sendo o quê? Classificado como sendo uma tautologia. Então, questão número 2, classificação tautologia. Questão de número 3. Novamente, primeiro passo, verificar quantas linhas vai ter minha tabela verdade. Observa que eu tenho duas proposições simples, valor de P e valor de Q. O valor de não P é a mesma proposição de P, o valor de não Q é a mesma proposição de Q. Então, o primeiro passo é saber quantas linhas vou ter. Tenho duas proposições, é 2 elevado ao quadrado, que é 4 linhas. Estrutura da tabela verdade, com 4 linhas. Duas verdadeiras na coluna de P, duas falsas na coluna de P. Depois eu venho na coluna de Q, sempre alternando. Começo com verdadeiro, depois com falso, verdadeiro e falso. São essas 4 possibilidades que eu tenho para analisar no resultado final, para identificar se vai ser tautologia, contradição ou contingência. Agora, observa que eu tenho aqui negação de P e tenho negação de P. Então, eu tenho que trazer ou criar uma coluna com os valores de não P, porque eu vou precisar fazer a operação ou com não Q. Vou precisar da negação das duas. Como é que fica a negação de não P? A negação de não P, eu olho para a coluna de P, aquilo que é verdade passa a ser falso e aquilo que é falso passa a ser verdade. Já para a coluna de não Q, do mesmo jeito, o que é verdade passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdade, o que é verdade passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdade. Alterei aqui os valores lógicos. Toda vez que eu tiver uma negação, só faço modificar o valor lógico inicial da minha proposição. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Observe que eu tenho um parênteses. Se eu tenho aqui um parênteses, vou operar o valor da coluna não P com não Q. Conectivo ou, conectivo ou será falso toda vez que as duas partes, primeira parte, segunda parte, for falso. É a única possibilidade de dar falso no ou. Se eu tenho pelo menos uma verdade, as duas aqui é verdade, resultado do meu ou, verdade. Pronto. Encontrei um valor desse parênteses. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar o valor desse outro parênteses, para depois fazer a operação com bicondicional, trazendo o resultado para cá, desse meu parênteses, fazendo a operação agora de P e Q. P e Q. Observe que é o I. O I é o cara exigente. Então, só será verdade quando as duas for verdade. Tá aqui. Se eu tenho pelo menos uma falso, pelo menos uma falso, pelo menos uma falso, resultado vai ser falso. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Tem um resultado desse parênteses, primeiro parênteses. Tem um resultado desse segundo parênteses. Tá aqui. Primeira parte, segunda parte. Operação com o meu bicondicional. Bicondicional a gente viu que só será verdade quando os valores for iguais. Tenho aqui valor diferente, ó, F com V, V com F, V com F, V com F. Valores diferentes, na minha bicondicional, tudo F. E tudo F é classificado como sendo o quê? Classificado como sendo uma contradição. Então, questão número 3, classificação correta é uma contradição. Questão de número 4, novamente, qual é o nosso objetivo? É identificar quantas linhas vai ter essa minha tabela verdade. Observa lá que eu tenho duas proposições compostas, duas proposições simples, né? Tenho aqui duas proposições simples. Tem o valor de P e o valor de Q. Se eu tenho duas proposições simples, eu vou ter 4 linhas. Então, agora já sabemos aí quantas linhas vai ter a tabela verdade com duas proposições. Já adiantando, meu formato de tabela verdade com duas linhas
vai ser esse formato. VV, FF para P, VF, VF para Q. Já coloquei. Segundo passo, identificar aqui se tem negação. Se tem negação, vou criar a coluna para não P. Criando a coluna de não P, observa que eu vou pegar todos os valores de P e vou modificar. O que é verdade passou a ser falso e o que é falso passou a ser verdade. Próximo passo, fazer a operação dentro do parênteses, ó, trazendo aqui a operação dentro dos meus parênteses. Fazendo aqui essa operação dentro do parênteses, como é que vai ficar? Eu pego o valor de Q e vou operar com não P. Valor de Q e não P. Trazendo para cá, observa o seguinte, o operador é o I. Então, se eu tenho aqui falso, ó, se eu tenho falso, o resultado é falso. A operação com I só admite verdade quando as duas for verdade. Tem um falso aqui, por isso que deu falso. Encontrei o resultado desse parênteses. Agora eu vou fazer a operação ó, com o valor de P. Fazendo a operação aqui, o valor de P. Eu pego o valor de P e vou fazer a condicional com o meu parênteses. Pego o valor de P, condicional com esse parênteses. O que é que eu tenho que fazer? Vou verificar aqui o valor de P ó, com o parênteses. Observe que é condicional, por isso que eu vou ter aquela ideia. Vou fazer faxina, por isso que deu F. Agora, começou com F, na minha condicional, toda vez que começar com F, o resultado vai dar verdadeiro. Então, encontrei aqui o valor lógico ó, desse meu colchetezinho, a minha coluna representando essa minha proposição. O que é que eu tenho que fazer agora? Pegar de P condicional com essa minha coluna. Novamente, trazendo para cá o valor de P, ó, VV, FF. Vou fazer faxina. Aqui também, ó, vou fazer faxina. As duas primeiras, esse resultado aqui deu falso. Toda vez na condicional começar com falso, o resultado vai ser verdadeiro. Então, observa que essa é a minha última coluna. Eu faço todas as operações com os conectivos que a minha questão nos trouxer. Então, o resultado, quando eu tenho lá resultado que nem seja tudo verdadeiro e nem seja tudo falso, o resultado dessa minha proposição é classificada como sendo uma contingência. Questão de número 5. Questão de número 5, novamente, números de linha da tabela verdade. Tem o valor de P e o valor de Q. Duas letras diferentes. Se eu tenho duas letras diferentes, 2 elevado ao quadrado, 4 linhas. Estrutura da tabela verdade com 4 linhas. Para P, verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Para Q. Novamente, ó, pego lá a coluna de P, vou negar. Pego a coluna de Q, vou negar. Negando a coluna de P. As duas verdadeiras passou a ser falsas. Duas falsas passou a ser verdadeiras. Mesma coisa com não que. Só faço alterar os valores lógicos. Ó. O que era verdadeiro passou a ser falso. O que é falso passou a ser verdadeiro. O que é que eu tenho que fazer? A operação com o conectivo U. Faço a operação agora, juntando esses dois valorzinhos aqui. Valor de não P e o valor de não Q. Faça aqui a operação. Observe que é o OU. O OU é aquele cara abobalhado. Onde eu tiver pelo menos uma verdade, ó, tem aqui uma verdade, tenho duas verdades. Se eu tenho pelo menos uma verdade, o resultado é verdade. No abobalhado, ele só não aceita quando está falando duas falsidades. Se eu tenho falso na primeira, tenho falso na segunda, resultado vai dar falso. O que é que eu tenho que fazer agora? Operação com o segundo parênteses. Primeiro parênteses, resultado está aqui. Vou encontrar o resultado agora do segundo parênteses. Calculando o resultado do segundo parênteses. É uma condicional. Observa lá que a condicional só admite falso naquela ideia de vou fazer faxina. Se não vier nessa estrutura, sempre será verdadeiro. Então, na condicional só existe uma possibilidade de ser falso, que é a segunda linha. O que é que eu tenho que fazer agora? Operar o ou, primeira parte e segunda parte. Primeira parte é esse valor, segunda parte ó, é esse valor. Operando aí junto com o ou, o que é que eu tenho que fazer? Observe que é o abobalhado, né? O ou será verdade quando eu tenho pelo menos uma verdade. Verdade, 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 tudo verdade. Se eu tenho a última linha da minha, a última coluna da minha proposição composta, tudo verdade, isso é classificado como sendo uma tautologia. Questão de número 5. Questão número 5. Agora, observa novamente quantas proposições
questão número 6, né? Questão número 6, assim que foi a que a gente concluiu agora. Questão número 5 foi a que a gente fez, que deu tautologia. Vamos para a questão número 6. Então, questão número 6, vamos observar quantas letras ou proposições simples diferentes que eu vou encontrar. Observa que eu tenho já verificando aqui o valor de R. Então, eu tenho um valor de P, tenho um valor de Q e tenho um valor de R. Tenho 3 proposições simples. Se eu tenho 3 proposições simples, é o valor desse N. Então, o valor de N agora será 3. Então, eu tenho 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que eu vou ter uma tabela agora com 8 linhas. Como é que eu monto uma tabela com 8 linhas? Observe que eu vou criar o valor com 3 colunas, o valor com a coluna de P, o valor com a coluna de Q e o valor também com a coluna de R. Como é que eu vou montar? Observe que eu tenho 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 linhas, são 8 valores lógicos que eu tenho que analisar para saber qual vai ser a classificação no final. Agora, observe que para eu montar o valor de P, da coluna P, é 4 verdadeiras e 4 falsas. Para o Q, é 2 verdadeiras e 2 falsas, 2 verdadeiras e 2 falsas. Já para R, eu vou alterando, ó. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Ou seja, são 8 opções diferentes. São 8 linhas aqui, ó, com valores diferentes que eu posso criar com 3 proposições. Então, tenho que analisar cada coluna dessa. O que é que eu tenho que fazer? Igualmente fizemos com proposições com a tabela verdade com 2 proposições, né, com 4 linhas. Eu tenho que verificar se tem negação, ó. Se tem alguma proposição que tem negação. Eu tenho a negação de P, então vou precisar da coluna de não P. Então eu crio uma coluna para não P. Criei aqui a coluna para não P. Observa que o que era verdadeiro, ó, essas 4 linhas era verdadeiro, na negação as 4 ficou falsa. As 4 linhas finais eram falsas. O que é que eu tenho que fazer? Todas as 4 agora passou a ser verdadeiras. Pronto. Encontrei o valor aqui referente à coluna de não P. O que é que eu tenho que fazer? Resolve primeiro, ó, o que está dentro de parênteses. Resolvendo aqui a operação não P e R. Vou fazer essas duas colunas, ó, não P e R. Trazendo para cá, a operação E. Toda vez que eu tiver uma falsidade e for operando com o conectivo E, ó, já sei que vai ser falso. Eu só vou encontrar o outro, ó. Essa daqui também é falso e essa daqui também é falso. Só será verdade quando as duas for verdadeiro. As duas forem verdadeiros, ó, resultado verdadeiro. Toda vez que eu tiver pelo menos uma falso, pelo menos uma falso, pelo menos uma falso, o resultado vai dar falso. Que foi que eu encontrei? O resultado desse meu parênteses. Já posso encontrar o valor lógico, ó, desse meu colchetezinho aqui, porque eu quero operar essa minha condicional, o valor lógico dessa primeira parte com essa segunda parte. Então vou pegar o valor de P, operar condicional com o valor lógico dessa minha coluna, que é a operação com E. Fazendo para cá, trazendo aqui, ó, de P condicional com o valor dessa minha coluna. Pronto. O que é que eu tenho que olhar? Vou olhar ali, ó, V, V, V e V. Toda vez na minha condicional, que eu estou operando com condicional, primeira verdade, segunda falso, primeira verdade, segunda falso, primeira verdade, segunda falso, primeira verdade, segunda falso. Na condicional é a ideia que a gente vem fazendo. Vou fazer faxina. Resultado dela vai ser o quê? F. E será verdade quando? Toda vez que começar com falso. Ó. Na condicional, toda vez que começar com falso, independente do que tem aqui na frente desse meu resultado, desse meu parênteses. Tem umas que é verdadeiro, tem outras que é falso, tem outras que é verdadeiro aqui e falso. Quando eu tenho lá iniciando por F, na minha condicional, sempre será verdadeiro. Pronto, encontrei o valor desse meu colchetes. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar agora o parênteses, operando Q ou não P. Trazendo para cá. Vou olhar. Coluna de P, tá aqui, ó. Coluna de Q. Coluna de Q operando com não P. Q ou não P. Observe que toda vez que eu tenho lá uma verdade operando com conectivo ou, que a operação aqui é conectivo ou, só tenho, se eu tenho pelo menos uma verdade, o resultado já vai ser o quê? Verdade. Só será falso quando? Quando eu tenho lá as duas partes sendo
falsa, né? Tenho aqui, ó, eu estou operando o valor de Q, coluna Q, falso, falso, e não P, falso, falso. Por isso que o resultado deu falso. Quando eu tenho lá verdade e verdade, verdade e verdade, resultado, tudo verdade. Pronto. Achei o resultado final? Ainda não. Achei o resultado aqui do parênteses. Tem um valor do colchete, que é a primeira parte da condicional. Quero operar agora com a segunda parte, que é esse meu parênteses. Vou verificar se tem algum naquela estrutura, porque é condicional. Eu procuro pela estrutura na condicional. Só será falso quando eu tiver a primeira verdade e a segunda falso. Observa aqui, começando com verdade, eu já tenho tudo verdade. E começando com F, ó, sempre dará verdade. Resultado final, tudo verdadeiro. Ou seja, todas as 8 linhas dessa minha proposição composta, resultado verdadeiro. Então, é classificado como sendo uma tautologia. Questão de número 7. Questão número 7 também é para classificar. Então, observa que eu tenho alguns operadores lógicos e vou verificar quantas proposições simples diferentes tem nessa minha proposição composta. Eu tenho lá o valor de P, tenho o valor de Q e tenho o valor de R. 3 proposições simples diferentes. Toda vez que eu tiver 3 proposições simples diferentes, minha tabela verdade vai ter 8 linhas. Estrutura da tabela verdade de 8 linhas. Coluna de P, 4 verdade, 4 falso. De Q, 2 verdade, 2 falso, 2 verdade, 2 falsa. E de R eu venho alternando. Uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa. Vou olhar se tem alguma negação. Não tem nenhuma proposição de P, Q e R com negação. Então, se não tem, meu passo agora é fazer as operações. Ó. Fazer primeiro a operação de P condicional com Q. Trazendo para cá, P condicional com Q. Vou olhar para a coluna de P, vou olhar para a coluna de Q e verificar aquela ideia da condicional. Ela só será falso quando? Primeira verdadeiro, segunda falso. Primeira verdadeiro, segunda falso, vai dar falso. Se eu tenho essa estrutura aqui, vou fazer faxina na condicional da F. Observe que eu tenho V com V, V com V, e as outras 4 começam com F. Se começa com F, resultado dá verdadeiro. Pronto, fiz aqui a coluna dessa primeira parte. Observe que eu quero operar condicional, primeira parte aqui, que é o meu parênteses, com a segunda parte, que é esse meu colchete. O que é que eu tenho que fazer para achar o resultado desse meu colchete? Faço a operação primeiro, que está dentro de parênteses, operação P e R, depois eu faço a operação Q e R. Trazendo para cá, P e R. P e R. Eu olho para a coluna de P, eu olho para a coluna de R e verifico qual é o operador. O operador, lógico, é o I, é a minha conjunção. Então, o que é que eu tenho que verificar? Lembrar da regra. O I só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Então, observe que eu tenho verdade na primeira parte de P, na primeira parte de R, na primeira parte de P e na primeira parte de R. É a única possibilidade, né? Essas duas linhas são as duas únicas linhas que vão ser verdadeiras. Observe que essa proposição aqui é falso, essa proposição aqui é falso, essa proposição é falso, essas outras 4 aqui é falso. Por isso que o resultado vai dar tudo F. Encontrei o resultado aqui desse parênteses. Segundo parênteses agora, operando o valor de Q e R. Q e R, da mesma forma, vou observar, é o I. Só será verdade no I quando as duas for verdade. Então, tenho aqui, ó, verdade, verdade, deu verdade. E eu tenho essa possibilidade também. Verdade, verdade, deu verdade. Agora, o resultado deu tudo F. Por que deu tudo F? Observe que em R aqui tem F. Aqui em Q tem F. Essas duas aqui é F. Resultado é F. Esse resultado aqui é F. Esses dois resultados aqui também é F. Tem um F aqui, tem um F aqui. Por isso que deu tudo F aqui. Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Primeira parte, condicional, segunda parte. Primeira parte, condicional, segunda parte. Trazendo para cá, que é o valor do meu colchete. Vou verificar se tem alguma na minha condicional, que a operação aqui é com condicional, se tem aquela ideia de vou fazer faxina. Já identifico aqui, ó. V, F, resultado F. Todas elas, ó, começando com F, resultado verdadeiro. Começando com F, resultado verdadeiro. E toda vez quando eu tiver na condicional, primeira parte verdadeira, segunda parte verdadeira, resultado verdadeira. Chegou ao final? Ainda não. Eu tenho que operar agora essa minha coluna, que é a primeira parte dessa condicional, com o resultado dessa coluna, que é o meu valor aqui do meu colchete.
trazendo para cá, condicional, trazendo para cá. Observa que eu vou procurar. Se é condicional, eu procuro aquela estrutura do vou fazer faxina. Observa que eu tenho um V com V, dá V. V com V, deu V. Tem um F, ó, toda vez que começar com F, vai dar V. E aqui, ó, no final tem um 4V e aqui no final 4V. Não tem nenhuma, vou fazer faxina. Então, o resultado final da minha tabela verdade, tudo verdadeiro. Se é tudo verdadeiro, ela é classificada como sendo o quê? Tautologia. Questão de número 8. Questão de número 8 agora, novamente, nosso objetivo principal, quando pegar uma questão de classificação de proposição composta, eu tenho que analisar quantas proposições simples diferentes eu vou encontrar. Observe que eu tenho 3 letras, tem um valor de P, tem um valor de Q e tem um valor de R. Toda vez que eu tenho 3 proposições, número de linha da minha tabela verdade, 8 linhas. Como é que fica a estrutura da tabela verdade? Já fizemos. Na coluna de P, 4 verdadeiras, 4 falsas. De Q, 2 verdades, 2 falsas. 2 verdades, 2 falsas, sempre alternando. E na de R, alternando uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa até o final. O que é que eu tenho que fazer? Observe que não tem negação de proposição. Então, não há a necessidade aqui de você colocar uma coluna com negação. Então, não precisa. Só crio coluna com negação se tiver aqui em cima pedindo para operar com alguma dessas proposições. Agora, primeira parte, condicional, de P até Q. De P até Q, que era a minha condicional, ó. Eu vou em busca da minha ideia de vou fazer faxina. Vou fazer faxina. Vou fazer faxina. Essas duas aqui é verdadeira. E essa daqui, toda vez que começar com F, na minha condicional, o resultado vai ser verdadeiro. Primeira parte aqui, ó, parênteses, primeira parte. Segunda parte do parênteses, operar Q e R. Q e R. Vou observar que eu vou pegar de Q para R. É o I, o operador é o I. É o exigente, é minha conjunção. Só será verdade quando as duas for verdadeira. Verdade com verdade deu verdade. Verdade com verdade deu verdade. Toda vez que tiver falso, 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 pelo menos uma falsidade, resultado vai dar falso. Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Encontrei o valor da primeira parte, encontrei o valor da segunda parte. Primeira parte, condicional. Segunda parte, o I. A operação agora é o OU. Quero pegar o valor lógico dessa minha coluna e operar com o OU. Como é que vai ficar? O OU será verdade quando tiver pelo menos uma verdade. Tem um verdade aqui, deu verdade. Tem um verdade aqui, deu verdade. Tem um verdade aqui, deu verdade. Tem essas 3 aqui que deu verdade, por isso deu verdade. Só será falso conectivo OU quando as duas partes for falso. Então, tem a primeira parte aqui, resultado é falso. Segunda parte, resultado é falso. Deu o resultado final como sendo falso. Esse é o valor final do resultado dessa minha proposição composta. Observa, nem deu tudo verdadeiro, nem deu tudo falso. Toda vez que acontecer isso, a classificação dessa minha proposição, ela é uma contingência. Questão de número 9. Questão número 9, novamente, já estamos aí já repetindo, é a repetição aí que vai nos levar à perfeição. Então, repetindo novamente, eu tenho que observar quantas proposições simples diferentes eu vou encontrar. Eu tenho um valor de P, tenho um valor de Q e tenho um valor de R. Negação de R só tem ela, é uma terceira proposição diferente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Número de linha da tabela verdade sempre será igual a 2 elevado a n. N é o número de proposições simples que eu vou encontrar. Número de proposição simples é o valor 3. 2 elevado a 3 é 8 linhas. Estrutura da tabela verdade com 8 linhas. Tá aqui. A gente já fez. Já vamos adiantar. Quero operar agora o valor de P, o que é a minha disjunção exclusiva, com Q. Trazendo para cá. Primeiro parênteses. Antes eu observei que tinha a coluna de não R. Por isso que eu já criei aqui, né? Antes de fazer a operação aqui, P, Q, eu observo que tem a negação de R. Por isso que eu já criei aqui a negação de R. Negação de R é trocar os valores da minha coluna R. Aquilo que é verdade passa a ser falso, que é falso passa a ser verdade. Então, troquei todos os valores aqui da coluna de R. Agora sim, agora eu vou pegar aqui a operação, o valor de P, Q. Trouxe para cá, P, Q. Eu vou olhar lá as duas colunas. Sempre eu faço isso. É o valor de P, o valor de Q, essas duas colunas.
E agora eu quero operar naquela ideia do ou. Lembra quando é que vai dar verdadeiro no ou? Só será verdadeiro no ou quando as proposições for diferentes. Ó. V com F, V com F, F com V, F com V. Essas 4 linhas da minha tabela verdade têm valor lógico diferente. Então, para o ou, para a disjunção exclusiva, será verdade quando eu tenho proposições diferentes. Então, por isso que coloquei aqui o resultado como sendo verdade. Toda vez que eu tiver valores iguais, V com V, V com V, F com F, F com F, valores iguais, no operador ou, o resultado vai ser falso. Tem um falso na primeira, na segunda, na sétima e na oitava linha. Pronto, encontrei aqui o valor lógico do primeiro parênteses. Quero fazer a operação bicondicional com o segundo parênteses. O que é que eu tenho que fazer aqui? Pegar o valor lógico da coluna de Q, tá aqui os valores lógicos da coluna de Q, vou operar condicional com não R. Vou pegar esse valor aqui e fazer a operação com não R. Valor de Q condicional com não R. Trazendo para cá, já verifico, ó, dentro aqui desse parênteses, já verifico que eu tenho uma estrutura que deu F. Por que deu F? Primeira verdadeiro, segunda deu falso. Vou fazer faxina. Observe que eu tenho aqui também, vou fazer faxina. Toda vez que eu tiver nessa estrutura, primeira verdadeira, segunda falso, resultado vai dar falso. Essas três e essas três, observa lá, porque deu verdadeiro. Eu tenho verdade com verdade. Toda vez que começar com falso, vai dar falso. Toda vez que eu tiver verdade na primeira, verdade na segunda, vai dar verdade. E toda vez que começar com F, ó, o resultado vai dar verdade. Encontrei o valor da primeira coluna, desse meu primeiro parênteses. Segunda coluna, valor desse segundo parênteses. Operar agora bicondicional. Juntar esses dois parênteses. Tá aqui, juntei esses dois parênteses. Quero fazer análise do bicondicional. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que lembrar da operação com bicondicional. Será verdade quando no bicondicional? No bicondicional, só admite verdade quando eu tenho valores idênticos, valores iguais. F com F, por isso que deu V. V com V, por isso que deu V. V com V, por isso que deu V. V com V, por isso que deu V. Quando eu tenho valores diferentes, F com V, tenho lá o valor de V com F, F com V e F com V, o resultado vai ser falso. A operação do bicondicional só será verdade quando as duas proposições, dois lados, primeira parte e segunda parte, for igual. Se aqui é igual, se aqui é igual, se aqui é F, se aqui é F, resultado verdadeiro. Se aqui é V, se aqui é V, resultado é verdadeiro. Caso contrário, se for diferente, se forem diferentes, o resultado vai ser F. Tenho aqui o resultado final dessa minha proposição. Observe que nem é tudo verdadeiro, nem é tudo falso. Se não é tudo verdadeiro, se não é tautologia, se não é contradição, resultado final é classificado como sendo uma contingência. Questão de número 10. Questão número 10, também eu tenho que analisar quantas linhas vai ter a tabela verdade dessa minha proposição. Observa novamente, tenho que contar as minhas letras, P, Q e R. Tenho 3 proposições simples diferentes. Observe que eu tenho uma negação desse parênteses, ó. Então, eu calculo primeiro o valor lógico desse parênteses e no final eu faço a mudança, né? Se tiver lá valores verdadeiros dentro aqui desse parênteses, quando eu fazer a negação, vira falso. Quando eu observar que se tiver linhas que tem valor lógico falso, o resultado vai ser verdadeiro. Vou alterar. Então, vamos criar aqui a minha tabela verdade com 3 proposições, que é 8 linhas, tá? Aqui é a estrutura. 4 verdadeira, 4 falsa, verdade, falsa, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, alterando, né? Tá aqui a estrutura, a gente já fez desde a primeira questão referente a 8 linhas. O que é que eu tenho que fazer agora? Observar que tem negação. Tem a negação de P e tem a negação de R. Vou criar 2 colunas. Primeira coluna, negação de P. As 4 que era verdadeiro, passou agora a ser falsas. As 4 que eram falsas, passou a ser o quê? Verdadeiras. Pronto, alterei aqui e criei, né, a coluna de não P. Criando a coluna de não R, o que é que eu tenho que fazer? Coloco lá o valor de não R, olho para a coluna R e verifico. Tudo que é verdade passa a ser falso. Tudo que é falso passa a ser verdadeiro. Ou seja, toda essa minha coluna, ela vem para cá agora com os valores lógicos trocados. Ok.
Trouxe as duas operações aqui, duas colunas para operar com as negações, tanto de não P como de não R. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro parênteses, ó. Analiso primeiro parênteses, analiso o segundo parênteses, depois eu vou fazer a análise final do meu conectivo OU. Trazendo para cá, primeiro parênteses, operando o valor de não P, bicondicional R. Não P, bicondicional R. Vou olhar aqui para não P e fazer a bicondicional com o valor de R. Ó. Observa lá que a bicondicional só admite verdadeira quando as duas partes forem iguais. Falso com falso, por isso deu verdadeiro. Aqui, ó, falso com falso, por isso deu verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, por isso deu verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, por isso que é verdadeiro. Na bicondicional só será falso quando os valores lógicos for diferente. Eu pego lá o valor de não P com R, ó, V com F, por isso que deu F. V com F, por isso que deu F. F com V é diferente, é os valores lógicos, por isso deu F. F com V é diferente, por isso que deu F. O que é que eu tenho que fazer agora? Observa lá que esse é o valor, essa minha coluna é o valor da primeira parte da operação com o OU. Vou encontrar agora o valor lógico de que o OU não erre, fazendo essa operação. O valor de que o OU não erre. Não faça negação agora. Primeiro eu faço essa operação e depois eu faço a negação de todo o valor. Vai modificar todo o valor. Aquilo que é verdadeiro, quando eu faço a negação, vai ficar falso. Então, fazendo a operação, ó, olhando lá o valor de que, ele quer lá de que, o OU com não R. Cuidado para não pegar uma coluna diferente, né? Eu tenho que pegar a coluna que ele está fazendo referência, dentro do parênteses. Valor de que com o valor de não R. Então, observe que eu tenho lá, na operação do OU, eu tenho que lembrar que ela será verdade quando? Quando eu tenho um valor lógico, ó, diferentes. Então, quando eu tenho lá valor lógico diferente, o resultado vai dar verdadeiro. Quando eu tenho um valor lógico igual, aqui é igual, deu F. Aqui é igual, ó, F com o valor F, deu F. F com V, diferente, deu V. V com F, é diferente, deu V. Tem um V com V é igual, deu F. E F com F, deu F, é igual, deu F. F com V, diferente, ó. F com V, diferente. Resultado deu verdadeiro. Resumindo, relacionado à operação do OU, toda vez que eu tenho um valor igual, tenho aqui ó, valores iguais, né? O valor referente a não R e também o valor de Q, quando eu tenho lá valor de Q e não R, valores diferentes é que dá verdadeiro. Já com valores referente a iguais, né? Valores iguais, valor de V com V é que vai dar F. Trazendo agora a negação, ó. Ele quer a negação desse parênteses. Fiz o valor lógico desse parênteses, encontrei esses valores lógicos, esses 8 valores, né, da minha tabela verdade, e agora eu quero a negação. Para fazer a negação desse parênteses aqui, ó, eu faço só a modificação. Aquilo que é verdade passa a ser falso, aquilo que é falso passa a ser verdade, o que é falso passa a ser verdade, verdade, verdade passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdade, o que é verdade passa a ser falso. Então, o resultado dessa última parte é essa minha coluna. Cuidado para não confundir com essa. Aqui é só o valor do parênteses. Agora aqui é a negação do parênteses. Então, troquei. O que é que eu tenho que fazer? Esse não é o resultado final. Essa minha coluna aqui é o resultado da última partezinha aqui do operador OU. Vou pegar agora, localizar o valor de não P bicondicional com R. Esse valor aqui da minha coluna, eu quero operar com essa coluna, essas duas aqui. Cuidado para não pegar errado. O que é que eu tenho que fazer? Observe que o conectivo é o OU. O OU só será verdade quando eu tenho pelo menos uma verdade. Eu tenho falso aqui, por isso que deu falso. Mesma coisa na última linha. A última linha tem um falso, tem um falso. As outras, ó, eu tenho um verdadeiro aqui, tenho um verdadeiro aqui, tenho um verdadeiro aqui, tenho um verdadeiro aqui. E observe que eu tenho um verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Toda vez que eu tiver pelo menos uma verdade, o resultado vai dar verdade. Resultado final, nem deu tudo verdadeiro, nem deu tudo falso. Toda vez que acontecer isso, dentro da classificação das proposições compostas, isso será uma contingência. Questão de número 11, está se aproximando aí do final, 12 questões. Vamos fazer mais uma, vamos classificar ela para saber se ela é tautologia, se é contradição ou contingência. E primeiro passo, né, para analisar. Primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer?
contar quantas proposições simples existem nessa minha proposição composta. Tem lá o valor de P, tem um valor de Q e tem um valor de R. P, Q e R. As outras se repetem, ó. P e P se repetem. Então, essa minha tabela verdade também tem 3 proposições simples diferentes, no total de 8 linhas. Tabela verdade com 8 linhas. Já sabemos, é essa estrutura. Para P, sempre eu vou ter 4 verdadeiras e 4 falsas. Para Q, 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. E para R, sempre eu vou alterando. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Vou observar se tem alguma conegação. Não tem nenhuma conegação, ó. Então eu deixo aqui as minhas colunas, não crio nenhuma proposição simples com a sua negação, e vou fazer as operações. Faço primeiro o que está dentro de parênteses, ó. Faço aqui esse parênteses, depois faço esse outro parênteses, opero com o conectivo I, observe que isso é uma condicional, a minha primeira parte aqui da condicional é esse colchetezinho, então dentro desse colchete eu tenho essa minha proposição composta. Depois eu faço a operação condicional com o valor da proposição P, da coluna P. Então, trazendo para cá, primeira parte esse parênteses, ó, P ou Q. P ou Q, tá aqui. Eu olho para a coluna P, eu olho para a coluna Q e vou verificar. Só será falso quando as duas forem falsas. As duas forem falsas, o resultado vai dar F. Para o conectivo OU. Conectivo OU, se eu tenho pelo menos uma verdade, ó. Verdade, 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 verdade. Pelo menos uma verdade, resultado verdade. Primeiro parente já foi isso. Segundo parente, P e R. Observe que eu quero pegar de P e R, ó, da coluna P com a coluna R. Fazendo aqui a operação P e R. Na mesma forma, sempre eu vou pelaquela ideia, né, do exigente. O E é um cara exigente. Então, para ser verdade no E, eu tenho que analisar as duas partes e verificar se as duas for verdadeiras. Se aqui é verdadeira, se aqui é verdadeira, resultado é verdadeira. Se aqui é verdadeira e aqui é verdadeira, o resultado é verdadeira. Então, será falso quando? No I. Quando eu tenho pelo menos uma falsa. Ó. Deu falso aqui, por isso deu falso. Tem um falso aqui, por isso deu falso. E as 4 da coluna P, resultado deu F, por isso deu F. Encontrei primeiro parênteses, segundo parênteses. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar o valor do colchete. Ó. O colchete é operar. Resultado desse parente com esse parente com o conectivo I. Conectivo I, exigente, novamente. Só será verdade quando as duas for verdade. Ó. Verdade, verdade, deu verdade. Verdade, verdade, deu verdade. Observe que eu tenho um F e as outras, todas elas aqui, essas 5 linhas, tem F. Se tem F, resultado dá F. Pronto. Encontrei o valor aí do meu colchete. O que é que eu tenho que fazer? Está faltando agora a operação condicional com P. Então, vou pegar esse valor do colchete, ó, jogar lá com o valor de P. Observe que eu tenho que fazer voltando. Eu vou olhar aqui esse valor e verificar se tem algum, vou fazer faxina, por causa da ideia da condicional. Observe que eu tenho um V, aí eu operando lá com P, ó. Desse V, vem para V. Essa terceira linha, observe que ela na terceira linha também será V. Vai ser V com V. Começando com F, o resultado já vai ser V, ó. Minha missão é justamente observar o do V, se vai ter algum F lá no final. Então, tem o de V com V, vai dar V, e o V com V também vai dar V. Por isso que o resultado final dessa minha proposição, ó, deu um resultado tudo verdadeiro. Toda vez que isso acontecer, a gente já sabe que a classificação correta é tautologia. Questão de número 12, última questão. Questão número 12, traz aí essa proposição, onde eu tenho essas condicional. Agora eu tenho aqui, ó, o resultado final é uma negação. Então eu tenho que me atentar para isso, porque quando eu encontrar o valor dessa chave, eu tenho aqui o valor lógico dessa chave, o resultado final eu tenho que fazer a negação. Então eu tenho que fazer essa negação, trocar, e a negação é justamente trocar todos os valores lógicos. O que é verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. Então eu tenho aqui um parênteses, se você observar, P condicional Q é o mesmo aqui, ó, P condicional Q é a mesma proposição. Posso utilizar a mesma coluna para esse valor aqui. E aqui eu tenho um colchetezinho, tem um valor desse parênteses operando OU com R. Vamos fazer. Primeiro passo, quantas linhas vai ter minha tabela verdade? Então isso aí você já sabe. Quantidade de linha da tabela verdade. Conta lá as proposições. Professor, estou vendo lá P, estou vendo Q, estou vendo R. 3 proposições, professor.
Isso mesmo, três proposições simples diferentes. Então, número de linha da verdade, 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira, 8 linhas. E a gente já sabe montar uma tabela com 8 linhas. Tabela com 8 linhas. Observa, novamente, V para P, né? 4 verdadeiro, as 4 primeiras linhas verdadeira, as 4 últimas linhas falso. Para quê? Eu venho com 2 verdades, 2 falso, 2 verdades, 2 falso. E para R, sempre alternando, verdade e falso até a oitava linha. Beleza, o que é que eu vou observar? Tem a negação aqui, professor. Eu tenho que criar alguma coluna com a negação de alguma proposição simples dessa? Não, eu só criaria aqui alguma coluna com a negação de proposição simples se viesse essa negação indicando negação de P, negação de Q, negação de R, aí eu teria que criar. Como não tem nenhuma proposição simples com negação, eu não crio. Agora o que é que eu faço? A operação, ó, P condicional Q. Primeira coisa que eu tenho que fazer é essa operação dentro do meu parênteses. Observa lá, vou olhar de P para Q, ó. Condicional sempre eu olho, primeira parte é a proposição P, a segunda parte é a proposição Q. Vou verificar se tem alguma naquela estrutura. Vou fazer faxina. Vou fazer faxina. Verdade na primeira, falso na segunda. Resultado na condicional, falso. Toda vez que tiver essa estrutura, VF vai dar resultado F. Aqui eu tenho um V com V, ó. Deu V, V com V, deu V. Toda vez que começar com F, o resultado vai dar V. Pronto. Resultado aqui do primeiro parênteses, já encontrei. Observe que eu quero esse parênteses, que é esse resultado, fazendo a operação com U. Ou seja, eu vou pegar esse, fazendo a operação aqui, ou com R, né? A coluna R. Primeiro parênteses, ou R. Pego esse valor aqui da minha coluna, o valor aqui desse meu parente, operando com R, ó. Observa que será falso, se você observar, só será falso quando as duas partes for falso. Aqui tem verdade, aqui tem verdade, aqui tem verdade, tem verdade, tem verdade, tem verdade. Ou seja, esse valorzinho aqui do meu colchetes, o resultado dela, só existe uma maneira de ser F, só uma linha de ser F, quando as duas partes aqui for F, por isso deu F. Resultado final dela, deu tudo verdadeiro para as outras 7 linhas dessa minha tabela. Ok, agora o que é que eu tenho que fazer? É esse parênteses com esse colchete, é uma condicional parênteses na primeira parte, colchete na segunda parte, fazendo a operação. Observa que se é condicional, o operador lógico é uma condicional, o que é que eu tenho que fazer? Observar, primeira parte, segunda parte, primeira parte, segunda parte, e vou atrás da minha estrutura e vou fazer faxina. Observe que eu não tenho nenhuma proposição que dá nessa estrutura, né? Primeira verdadeira e a segunda F. Aqui, nas verdadeiras, todas elas é verdadeira, verdadeira aqui, todas elas é verdadeira, e começando com F, o resultado é tudo verdadeira. Agora, muito cuidado, já vi aluno errando por causa de falta de atenção. Você chegou ao resultado tudo verdadeiro, ó, tudo verdadeiro. Você ia marcar na sua prova como certo, né? Se fosse um item do tipo Sebrasp, da banca Sebrasp, que cobra lá se é verdade, se essa proposição é uma tautologia, se está certo ou se está errado, e você marcar lá, se é afobado demais, marcar tudo verdadeiro. Professor, isso não é uma tautologia, não é uma tautologia. Por quê? Porque encontramos o valor da minha chaves, ó. Encontrei o valor da minha chaves, é esse valor. O que é que está faltando? A negação. Então, ele quer a negação de toda essa minha proposição composta. Então, se deu tudo verdade, quando eu faço a negação, quando eu chego lá para modificar o valor lógico do que está dentro da minha chave, eu encontro tudo F. Então, o resultado final dela, quando tem classificação tudo sendo F, ela é classificada como sendo uma contradição. Certo, pessoal? Então, fica aí esses 12 exercícios para vocês praticarem, para exercitar as operações com os conectivos, com os 5 conectivos. Tenta novamente, faz com calma, pega a primeira questão, faz com calma, pega a segunda questão, faz com calma. Se não conseguir fazer sem olhar o vídeo, pausa o vídeo, assiste ele novamente. Tenta fazer todas elas. Quando você conseguir fazer todas elas com perfeição, com segurança, você está capaz aí de acertar essas questões na prova, certo, pessoal? Então, grande abraço, deixa aí o like para ajudar o canal a crescer e a gente se vê aí no próximo vídeo.